Fica quieta aí. Você não devia ter visto nada disso. Foi o que meu marido sussurrou enquanto fechava o porta-malas do carro sobre mim, deixando apenas uma fresta de luz entrando. Meu corpo estava dobrado, os joelhos pressionados contra o peito, o cheiro de borracha e gasolina velha invadindo minhas narinas. Eu não gritei, não chorei, apenas sorri no escuro e pensei: Rodrigo, você acabou de cometer o maior erro da sua vida. Ouvi a porta do motorista bater, o motor ligar e então a voz dele, aquela voz que eu conhecia há 15 anos, começou a falar ao telefone. E foi aí que tudo começou a desmoronar para ele. Porque naquele momento, trancada naquele espaço apertado e escuro, eu finalmente entendi que tinha chegado a minha hora. Não a hora de sofrer. A hora de agir. O tecido do meu vestido azul marinho estava úmido de suor. Eram 8:30 da manhã de uma terça-feira de março, o sol já escaldante de Vitória da Conquista queimando o metal do carro. Eu conseguia sentir cada irregularidade do asfalto através do tapete fino do porta-malas. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele conseguiria ouvir. As mãos tremiam, não de medo, mas de uma estranha combinação de adrenalina e clareza absoluta. Pela fresta que ele deixou, um descuido, talvez pressa, talvez arrogância, eu via pedaços do mundo exterior, o céu azul sem nuvens, a copa de uma mangueira na calçada, o telhado vermelho da casa da vizinha. O silêncio dentro daquele espaço apertado era denso, pesado, interrompido apenas pela minha respiração controlada e pelo zumbido distante do ar-condicionado do carro que ele havia ligado para si mesmo. Eu estava com 42 anos, mas naquele momento me senti como se tivesse renascido. Como se os últimos 15 anos tivessem sido apenas um prólogo para o que estava prestes a acontecer. Cada segundo naquele porta-malas era uma eternidade. O suor escorria pela minha testa. Meu pescoço estava começando a doer pela posição forçada, mas minha mente estava cristalina, mais clara do que esteve em anos. Rodrigo tinha 45 anos, 1,83 m de altura, cabelos grisalhos nas têmporas que ele achava charmosos e uma barriga que começava a se pronunciar apesar das idas esporádicas à academia. Naquela manhã, ele vestia a camisa social azul claro que eu tinha passado na noite anterior. A ironia não me escapou, e a calça jeans escura que ele usava aos sábados. Mas o que me jogou naquele porta-malas não foi a roupa. Foi o que eu tinha visto 5 minutos antes, quando acordei mais cedo e desci para preparar o café. Ele estava na varanda dos fundos, falando baixo ao telefone, e quando me viu, entrou em pânico. Tentou me empurrar de volta para dentro de casa, mas eu já tinha ouvido o suficiente. Sim, ela não sabe de nada. 48 mil reais já estão na conta. Quando ela assinar a procuração da casa, a gente divide o resto. O comprador está ansioso, ofereceu até mais 5 mil para agilizar. E então me viu, e entrou em pânico, e me arrastou até o carro. Suas mãos eram fortes, mais fortes do que eu lembrava, e por um segundo eu realmente senti medo. Mas só por um segundo. O que Rodrigo não sabia, e essa foi sua sentença de morte, é que eu já sabia de tudo há 3 meses. Eu sabia da amante. Sabia dos 48 mil reais que ele tinha desviado da conta conjunta. Sabia da procuração falsa que ele estava preparando para vender nossa casa sem meu consentimento. Sabia que a pessoa do outro lado daquela ligação era Marcelo, o melhor amigo dele, o contador em quem ele confiava cegamente. E sabia, principalmente, que meu nome estava em todos os documentos da casa que meu pai me deixou de herança. A casa avaliada em 520 mil reais que Rodrigo achava que era nossa, mas que legalmente era só minha. Eu tinha cópias de tudo. Gravações, prints, testemunhas e um advogado esperando meu sinal há 2 meses. Mas naquela manhã, trancada no porta-malas, respirando o ar quente e rarefeito, eu ganhei algo muito mais valioso. Eu ganhei a confissão completa. E confissões, eu aprendi, são mais valiosas que ouro. Se você quer descobrir como uma mulher trancada no porta-malas do próprio carro conseguiu destruir um plano de 500 mil reais e virar o jogo contra o marido traidor, se inscreve agora no canal e ativa o sininho,
porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou ou conhece alguém que passou por algo parecido. E comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança. A vingança foi servida gelada e com juros. Conheci Rodrigo em 2008 numa festa de formatura de direito em Salvador. Eu tinha 27 anos, acabava de me formar em pedagogia e trabalhava como coordenadora em uma escola particular no bairro da Pituba. Ele tinha 30. Era representante comercial de uma empresa de equipamentos médicos e usava um terno cinza que o fazia parecer mais velho e mais sério do que realmente era. Me abordou perto da mesa de doces com uma taça de espumante na mão e um sorriso que eu achei na época encantador. "Você parece perdida", ele disse. "Não conheço ninguém aqui", respondi, segurando um pedaço de bolo que eu nem tinha fome para comer. "Agora conhece", ele sorriu. Conversamos por 3 horas seguidas. Ele me contou sobre os sonhos dele de abrir o próprio negócio, sobre como queria construir uma família sólida, sobre os valores que o pai dele, um comerciante português falecido, tinha ensinado sobre trabalho e lealdade. Eu contei sobre meus planos de abrir uma escola de reforço escolar, sobre minha mãe viúva que morava em Vitória da Conquista, sobre o apartamento pequeno que eu dividia com 2 amigas. Ele me levou para casa naquela noite, beijou minha mão antes de eu descer do carro e disse: "Vou te ligar amanhã." E ligou, às 9 da manhã, com uma proposta de café da manhã. Os primeiros 6 meses foram intensos. Rodrigo era atencioso, sempre chegava com flores, me levava para jantares em restaurantes que eu nunca tinha frequentado. Apresentou-me aos amigos dele, entre eles, Marcelo, o tal contador, que já naquela época me pareceu falso, mas eu ignorei porque estava apaixonada. Marcelo era um homem magro, de óculos, sempre com piadas prontas que nunca eram realmente engraçadas. Mas Rodrigo ria. E eu ria porque Rodrigo ria. Apresentei-o à minha mãe, Dona Célia, que morava sozinha desde que meu pai tinha falecido de câncer 3 anos antes. Lembro da expressão dela quando viu Rodrigo pela primeira vez, um misto de aprovação e cautela. "Ele é educado", ela disse depois, enquanto lavávamos a louça do almoço. "Mas presta atenção nos olhos dele. Olhos não mentem. Seu pai sempre dizia isso." Eu não prestei atenção. Eu estava cega pelo que eu achava que era amor, mas que era, na verdade, carência disfarçada de romance. Casamos em janeiro de 2009, numa cerimônia simples na igreja do bairro, com 50 convidados. Lua de mel em Porto Seguro, 5 dias num resort all-inclusive que ele pagou parcelado no cartão em 12 vezes. E então começou a vida real. A vida onde os disfarces caem e as verdadeiras cores aparecem. Os primeiros 3 anos foram de construção. Eu continuei trabalhando na escola, ganhando R$ 2.400 por mês. Rodrigo batia metas na empresa e trazia para casa entre R$ 3.500 e R$ 4.000 mensais. Morávamos num apartamento alugado de 2 quartos no bairro Canela. Eu acordava às 5:30 da manhã, preparava café, almoço, deixava tudo organizado antes de sair para o trabalho às 7. Ele acordava às 8, tomava o café que eu deixava pronto e saía para as visitas comerciais. À noite, eu chegava às 7 da noite, cansada de lidar com pais e alunos, e ainda tinha que preparar o jantar, lavar louça, organizar a casa. Rodrigo chegava às 9, às vezes 10 da noite, jogava a pasta no sofá, sentava na frente da TV e esperava o jantar ser servido. "Amor, já tá pronto?" ele perguntava sem tirar os olhos do futebol. Eu servia, ele comia, eu lavava a louça novamente. Fim de semana, ele ia jogar futebol com os amigos ou dormir até meio-dia. Eu limpava, passava, cozinhava, visitava minha mãe. Quando eu reclamava, ele dizia: "Amor, eu trabalho a semana toda, preciso descansar." E eu engolia, sempre engolia. Em 2012, meu pai, que tinha morrido em 2005, finalmente teve a herança liberada após anos de inventário complicado. Era uma casa térrea de 3 quartos em Vitória da Conquista, no bairro Candeias, avaliada na época em R$ 280 mil. A casa tinha um quintal grande, piso de cerâmica vermelha,
paredes brancas que precisavam de pintura, mas estrutura sólida. Como eu era filha única, a casa veio toda para mim. Meu pai tinha deixado tudo especificado em testamento. Lembro do dia em que contei para Rodrigo. Estávamos jantando e eu, empolgada, disse: "Amor, saiu o inventário. A casa é minha agora." Ele parou de mastigar, me olhou com aqueles olhos castanhos que minha mãe tinha me alertado para observar e disse: "Nossa, que legal. Isso significa que agora somos donos de uma casa." Eu sorri, mas algo dentro de mim estremeceu. "Tecnicamente, a casa está no meu nome", eu disse tentando manter o tom leve. "Mas a gente é casado, então é nosso, né?" Ele respondeu, voltando a comer como se o assunto estivesse encerrado. "Na verdade, como foi herança?" "Daniela, a gente é um casal. O que é seu é meu. Ou você não confia em mim?" Aquela pergunta. Aquela maldita pergunta que ele usaria como arma pelos próximos anos. Eu não corrigi. Deveria ter corrigido. Deveria ter dito: "Não, a casa é minha, e ponto final." Mas não disse. Nos anos seguintes, usamos a casa de Vitória da Conquista como fonte de renda extra. Alugamos por R$ 1.200 mensais para um casal de professores, e esse dinheiro entrava na conta conjunta que tínhamos aberto. Mas foi Rodrigo quem começou a gerenciar essa conta. "Deixa que eu cuido disso, amor. Você já trabalha demais. Fica tranquila que eu organizo tudo direitinho", ele disse, com aquele sorriso que eu achava protetor, mas que era, na verdade, manipulador. E eu, boba, acreditei que era cuidado. Na verdade, era controle. Ele parou de mostrar os extratos. Quando eu perguntava sobre o dinheiro do aluguel, ele dizia: "Tá guardado para emergências. A gente nunca sabe quando vai precisar. Aqui emergências eu nunca descobri. Ou melhor, descobri depois." Em 2015, a empresa onde ele trabalhava fechou uma filial regional e Rodrigo foi demitido junto com outros 20 funcionários. Foram 8 meses de desemprego. 8 meses em que eu segurei a casa sozinha com meus R$ 2.400, mais o aluguel da casa da herança. 8 meses em que ele dormia até tarde, dizia que estava procurando oportunidades, mandando currículos, fazendo entrevistas, mas na verdade passava o dia na casa de Marcelo, bebendo cerveja e reclamando da vida, do governo, da economia, de tudo menos dele mesmo. Quando finalmente conseguiu outro emprego, em 2016, foi com um salário menor, R$ 2.800. Mas ele começou a fazer bicos como autônomo, vendendo equipamentos por fora, sem nota fiscal, sem declarar. "Agora vai, amor, agora a gente vai decolar. Vou fazer uma grana extra, você vai ver", ele dizia, esfregando as mãos. E eu acreditava, sempre acreditava, porque eu queria acreditar, porque a alternativa era admitir que eu tinha escolhido errado. Em 2018, minha mãe teve um AVC. Ficou 3 meses internada, 2 na UTI, lutando entre a vida e a morte. Eu ia e voltava de Salvador para Vitória da Conquista todo fim de semana. Um trajeto de 6 horas de ônibus, porque não tínhamos dinheiro para passagem de avião toda semana. Rodrigo foi me visitar uma vez. Uma única vez. "Amor, não posso perder trabalho agora, você entende, né? A situação tá apertada, mas manda um beijo para Dona Célia", ele disse. Do conforto do nosso sofá. Eu entendi. Sempre entendi. Sempre perdoei. Sempre engoli. Engoli até meu estômago revirar. Minha mãe sobreviveu, mas ficou com sequelas. Lado direito parcialmente comprometido, dificuldade na fala, precisava de acompanhamento constante. Fisioterapia 3 vezes por semana, remédios caros que não entravam na farmácia popular. "A gente pode usar o dinheiro da conta conjunta", eu sugeri, numa noite em que voltei de Vitória da Conquista exausta. "Aquele dinheiro é para emergências, não para ficar gastando com isso", ele respondeu, sem tirar os olhos da TV. "Mas minha mãe..." "Daniela, ela tem aposentadoria, um salário mínimo. Ela se vira. Todo mundo se vira." Eu olhei para ele. Realmente olhei. E naquele momento, vi um estranho. Não o homem que eu tinha conhecido. Não o homem que tinha jurado me amar na doença e na saúde. Um estranho egoísta e cruel.
Mas eu não disse nada. Apenas levantei e fui para o quarto. Eu paguei tudo do meu salário. R$ 3.200 em tratamentos nos 6 meses seguintes. Eu cortei o cabelo em casa. Parei de comprar roupa. Levava marmita para o trabalho. Rodrigo continuou jantando fora com Marcelo toda sexta-feira. Churrascaria, cerveja importada. É networking, amor. Tenho que manter contatos. Em 2020, durante a pandemia, eu finalmente tive um pouco de alívio financeiro. Ganhei uma promoção na escola, passei a ganhar R$ 3.400. A casa de Vitória da Conquista teve o aluguel reajustado para R$ 1.700. Nosso apartamento em Salvador custava R$ 1.300 de aluguel. Tínhamos no papel condições de viver confortavelmente. Pagar as contas, sobrar um pouco, até viajar de vez em quando. Mas Rodrigo começou a chegar tarde. Muito tarde. 2, 3 da manhã. Trabalho, amor. Cliente difícil. Reunião que se estendeu. Perfume diferente na camisa. Manchas de batom que ele dizia serem de cliente que me abraçou na despedida. Eu questionava. Ele revertia com maestria. Você tá louca? Você tá me acusando de traição? Depois de tudo que eu faço por você? Depois que eu sustento essa casa? Mas eu também sustento. Você acha que seu saláriozinho paga alguma coisa? Eu é que seguro as pontas aqui. E eu pedia desculpas. Sempre pedia desculpas. Mesmo quando não tinha culpa de nada. A amante apareceu em 2022. Ou melhor, eu descobri em 2022. O nome dela era Jéssica. 28 anos. Cabelo loiro oxigenado, unha postiça, vendedora de loja de roupas femininas no Shopping Barra. Bonita, devo admitir. Aquele tipo de beleza artificial, mas eficaz. Rodrigo a conheceu durante uma visita comercial. A loja precisava de um sistema de som e ele ofereceu. Começaram a se falar pelo Instagram. Depois, WhatsApp. Depois, encontros em motéis baratos na Avenida Paralela. Eu descobri porque o celular dele tocou de madrugada. Ele estava no banho e eu atendi sem pensar. Amor, você vem hoje? Tô com saudade. A voz dela sussurrou. Meu mundo parou. O chão se abriu embaixo dos meus pés. Quem é? Eu perguntei, a voz tremendo. Silêncio do outro lado. Respiração presa. Depois, desculpa, liguei no número errado. E desligou. Quando Rodrigo saiu do banho, toalha na cintura, cantarolando uma música, eu estava segurando o celular. Quem é Jéssica? Ele ficou pálido. A cor literalmente saiu do rosto dele. Depois vermelho. As veias do pescoço saltaram. Depois furioso. Você mexeu no meu celular? Você não confia em mim? Isso é invasão de privacidade. Ela te ligou de amor. É uma cliente muito educada. Que liga às 2 da manhã dizendo que tá com saudade. Eu não vou ficar ouvindo essas acusações ridículas. Você tá parecendo louca. Ele pegou o celular, colocou senha. Pela primeira vez em 10 anos de casamento. E dormiu de costas para mim. Eu não dormi. Fiquei olhando para o teto do quarto que eu mesma tinha pintado, sentindo meu casamento de 13 anos desmoronar em câmera lenta. Nos meses seguintes, as evidências se acumularam como lixo em lixeira cheia. Cobranças de motel no cartão de crédito que ele achava que eu não via porque chegavam no e-mail dele. Fotos no Facebook dela em restaurantes, praias, lugares que ele tinha dito que era reunião de trabalho ou visita a cliente. Posts com legendas sugestivas, feliz ao lado de quem me faz sorrir. Comentários dele, linda, corações, emojis de fogo. E então, a gota d'água que transforma indignação em ação. Em outubro de 2023, fui ao banco resolver um problema com meu cartão. E já que estava lá, pedi para ver o extrato da conta conjunta, aquela que recebia o aluguel da minha casa. Tinha R$ 230. Deve estar errado, eu disse para a gerente, uma moça jovem de óculos. Não está, senhora. Houve uma transferência de R$ 48 mil no mês passado. Dia 15. Meu sangue congelou. Minhas mãos começaram a tremer. Para onde? Ela clicou algumas vezes, virou a tela para mim. Conta em nome de Rodrigo Santos Ferreira, meu marido.
Ele tinha transferido todo o dinheiro que tínhamos guardado. Dinheiro do aluguel de 4 anos, economias. O dinheiro que eu tinha guardado centavo por centavo para uma conta pessoal dele. E eu não sabia de nada. Eu poderia ter explodido naquele momento. Poderia ter saído do banco gritando, ter ido para casa e quebrado tudo. Mas algo em mim, talvez cansaço, talvez clareza, talvez finalmente a percepção de que violência emocional não se combate com mais violência, me fez parar e pensar. Sentei no carro, respirei fundo e pensei. Ele roubou, meu marido me roubou, e eu tenho 2 opções, chorar ou agir. Escolhi agir, e foi aí que nasceu o que eu chamaria depois de Operação Dignidade. Fui até um advogado, Dr. Henrique Moura, um senhor de 60 anos, cabelos brancos, óculos de leitura pendurados no pescoço, que minha mãe conhecia de Vitória da Conquista. Ele tinha escritório no centro, sala simples, mas organizada. Contei tudo, cada detalhe, cada humilhação, cada traição. Ele me ouviu por 2 horas, anotando tudo num caderno amarelo. Quando terminei, ele tirou os óculos, limpou as lentes e disse: Daniela, a casa está no seu nome, herança. Ele não tem direito nenhum sobre ela. O dinheiro da conta conjunta, mesmo sendo dos 2, você tem direito à metade, no mínimo. Mas precisamos de provas de tudo que ele fez. Você tem? Tenho algumas coisas. Não é suficiente. Precisamos de mais. Muito mais. Começamos a construir o dossiê. Prints de conversas que consegui recuperar de um backup antigo do celular dele. Ele não sabia, mas eu tinha acesso à nuvem dele porque usei o e-mail dele anos atrás para cadastrar um aplicativo. Gravações de discussões onde ele admitia ter amizades, mas negava a traição. Extratos bancários que eu pedi no banco. Testemunhas. A cabeleireira que me contou que tinha visto ele e Jéssica juntos no cinema do shopping, aos beijos. A vizinha do andar de baixo que ouviu brigas e tinha pena de mim. E, principalmente, o laudo de um detetive particular que eu contratei com parte do dinheiro da minha promoção. Custou R$ 3.500, mas valeu cada centavo. Fotos dele entrando e saindo do apartamento da amante na boca do rio. 3 vezes por semana. Às vezes, pernoitando. Fotos dele comprando lingerie em sex shop. Fotos dele em motel. Tudo datado. Tudo com hora. Tudo irrefutável. Mas eu precisava de mais. Eu precisava da confissão completa. Precisava entender o plano todo. O que ele ia fazer com o dinheiro? Onde ele queria chegar? E foi por isso que, naquela manhã de março de 2024, quando ele me pegou ouvindo a ligação na varanda, quando ele entrou em pânico e me jogou no porta-malas, eu não resisti. Eu deixei. Porque eu sabia. Homens desesperados falam. E ele ia falar tudo. Eu só precisava ouvir. E ele falou. Meu Deus, como ele falou. O carro andou por cerca de 15 minutos. Eu sabia, pela rota e pelas curvas, que estávamos indo para a casa de Marcelo, no bairro de Brotas. Ouvi quando Rodrigo estacionou, desligou o motor, mas não saiu imediatamente. Ele ficou ali, respirando fundo, tentando se acalmar. E então fez outra ligação. Dessa vez, a voz do outro lado era claramente a de Marcelo. Aquela voz fina e irritante. Eu coloquei meu ouvido o mais perto possível da fresta, prendendo a respiração. Cara, deu merda. Rodrigo começou, a voz trêmula. Ela ouviu. Ouviu o quê? Marcelo perguntou já irritado. A ligação. Sobre os 48 mil. Sobre a procuração. Sobre o comprador. Silêncio pesado do outro lado. Depois, um palavrão. E agora? Ela tá no porta-malas. Você fez o quê? Entrei em pânico, não sabia o que fazer. Ela apareceu do nada. Rodrigo, seu imbecil completo, você sequestrou sua própria esposa? Eu não sequestrei, eu só precisava de tempo para pensar. Ouvi Marcelo suspirar alto, daquele jeito exasperado. Tá, escuta bem. Você precisa fazer ela assinar aquela procuração hoje. Hoje mesmo. Não amanhã. Hoje. O comprador já transferiu o sinal de R$ 50 mil na minha conta ontem. Se a gente não fechar a venda da casa até sexta-feira, ele desiste do negócio e eu tenho que devolver tudo. Meu coração quase parou, quase saiu pela boca.
Comprador? Sinal de 50 mil? Eles já tinham vendido minha casa. A casa do meu pai? A casa que era minha por direito? E se ela não assinar? Rodrigo perguntou, a voz pequena. Então a gente perde 50 mil reais e você vai ter que devolver os 48 que já gastou com a Jéssica. Ah, e vai preso por apropriação indébita. Escolhe. Rodrigo gemeu como criança. Ela vai assinar. Eu dou um jeito. Como? Ela não é idiota, Rodrigo. Não, mas ela é. Influenciável. Eu conheço ela. Ela acredita em tudo que eu falo. Sempre acreditou. Naquele momento, trancada naquele porta-malas escuro, suando, com o corpo doendo, ouvindo meu marido de 15 anos dizer que eu acreditava em tudo, que era burra o suficiente para assinar minha própria sentença, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era raiva, não era tristeza. Era frieza, uma frieza cristalina, cortante como vidro. Eu me tornei gelo, e gelo não chora, gelo não implora, gelo quebra. E eu ia quebrar ele. E depois? Marcelo perguntou. Depois que você vender a casa, o que você vai fazer com ela? Com a Daniela? Já falei. Vou pedir o divórcio. Falar que a gente não tem mais nada a ver, que o casamento acabou há muito tempo, que a gente tá junto só por conveniência. Ela fica com nada. A casa vendida. O dinheiro sumido. E eu sumo com a Jéssica. Para onde? A gente estava pensando em Aracaju, recomeçar lá. A Jéssica tem família lá, uma tia que tem uma pousada. A gente pode trabalhar lá um tempo, juntar dinheiro, depois abre um negócio próprio. E os 520 mil da casa? Metade para você pelos serviços prestados. 260 mil para mim. Tiro 50 mil para pagar o que devo do cartão e os presentes que dei para Jéssica. Aquela mulher é cara. Sobram 210 para começar a vida nova. Talvez compre um carro, um apartamento pequeno, sei lá. Ela não vai te processar? A Daniela? Rodrigo riu. Riu, uma risada curta, cínica, cruel. Processar com que dinheiro? Ela ganha 3.400 reais, cara. Mal paga aluguel. E além disso, ela é fraca. Sempre foi. Vai chorar um pouco, vai reclamar com a mãe velha dela, mas não vai fazer nada. Eu conheço ela. 15 anos de casamento. Eu sei exatamente quem ela é. Eu mordi o lábio até sentir gosto de sangue na boca. Sangue quente, metálico. Você não me conhece. Eu pensei, olhos fechados no escuro. Você nunca me conheceu. Você conheceu a máscara que eu usei para sobreviver a você. Mas a mulher verdadeira, essa você vai conhecer agora. A conversa continuou por mais alguns minutos, detalhando onde eu deveria assinar, qual tabelionato usar. Um em Vitória da Conquista, onde Marcelo conhecia a tabeliã. Como Marcelo falsificaria minha assinatura em documentos secundários se necessário. Como dividiriam o dinheiro. Então Rodrigo desligou. Eu ouvi a porta do carro abrir e fechar. Passos se afastando no asfalto. A porta da casa de Marcelo abrindo. Vozes distantes. E então, silêncio absoluto. Eu fiquei ali, no escuro, por mais meia hora. Não tentei sair, não gritei, não bati no porta-malas. Apenas respirei e planejei, porque agora eu tinha tudo. A confissão completa, o plano inteiro, as quantias exatas, o nome do tabelionato, a participação de Marcelo, a amante, o destino final, tudo. E tudo estava gravado no meu celular, que eu tinha escondido no sutiã. Aquele porta-malas estava perto o suficiente do banco dianteiro para captar cada palavra. Tecnologia é uma maravilha. Quando Rodrigo finalmente voltou ao carro e abriu o porta-malas, eu estava calma. Assustadoramente calma. Ele me olhou com uma mistura de medo e falsa preocupação. Até tentou segurar minha mão para me ajudar a sair. Amor, desculpa. Eu entrei em pânico. Eu não queria te assustar. Você sabe que eu te amo, né? Eu saí do porta-malas lentamente. Arrumei meu vestido amarrotado, passei a mão no cabelo, olhei nos olhos dele e disse com a voz mais doce que consegui produzir. Eu sei. Ele pareceu genuinamente aliviado. Os ombros relaxaram. A gente vai em casa,
você toma um banho, a gente conversa com calma, resolve tudo direitinho, tá bom? Sem briga. A gente sempre resolve tudo conversando. Tá bom, eu disse. Mas antes, preciso ir no banheiro. Tô passando muito mal. Acho que é o estresse. Ah, claro, claro. Vem, entra aqui na casa do Marcelo. Ele não se importa. Entramos na casa. Marcelo estava na sala, sentado no sofá de couro marrom. Me olhou com aquele desprezo mal disfarçado que ele sempre teve. Como se eu fosse menos. Como se eu fosse um obstáculo nos planos geniais deles. Eu ignorei. Passei direto. Fui ao banheiro, tranquei a porta com cuidado e liguei para Dr. Henrique. Mãos tremendo, mas voz firme. Doutor, eu tenho tudo. Gravei tudo. Eles planejaram vender minha casa, falsificar documentos, me deixar sem nada e fugir para Aracaju. Preciso que o senhor prepare tudo. Tudo mesmo. Agora. Ele me ouviu por 5 minutos enquanto eu relatava. Depois pediu. Manda a gravação. Mandei. Ele ouviu e ouvi a respiração dele mudar. Daniela, ele disse, a voz séria e firme. Isso é ouro, ouro puro. Isso é mais do que suficiente. Amanhã cedo, 7 horas, você vem ao escritório. A gente vai direto na Polícia Civil registrar boletim de apropriação indébita, estelionato e tentativa de fraude. E vamos pedir medida protetiva de urgência. Você não pode ficar perto dele, ele é perigoso. Eu sei, eu disse. Mas hoje eu ainda preciso fingir. Mais um dia. Você tem coragem para isso? Doutor, eu respondi, limpando uma lágrima que tinha escapado. Eu tenho 15 anos de coragem acumulada. Eu consigo mais um dia. Saí do banheiro. Rodrigo estava me esperando na sala, sorriso falso colado no rosto. Marcelo tinha desaparecido para o quarto. Tudo bem, amor? Tudo, eu disse. Vamos para casa? Vamos. No caminho de volta, ele começou a preparar o terreno. A manipulação clássica. Amor, eu preciso falar uma coisa muito séria com você. Muito séria mesmo. O que é? Fingi preocupação. A gente tá com dívidas. Muitas dívidas. Eu não quis te preocupar antes porque sei que você já tem muito com que se preocupar. Com seu trabalho, com sua mãe. Mas agora ficou insustentável. Dívidas? De quanto? Fingi surpresa perfeita. 58 mil reais no total. Os números sempre mudavam com ele. 58 mil? Mas como, Rodrigo? Foram se acumulando. Cartão de crédito, juros, empréstimos que tive que fazer quando fiquei desempregado. A situação tá crítica. Os juros estão comendo a gente vivo. E o que a gente faz? Voz pequena, assustada. Eu deveria ganhar um Oscar. A gente precisa vender a casa da sua herança, a de Vitória da Conquista. Pausa dramática dele. Eu deixei o silêncio pesar, olhando pela janela. A casa do meu pai? É a única saída, amor. A casa vale 520 mil. A gente vende, paga todas as dívidas e ainda sobra dinheiro para comprar um apartamento melhor aqui em Salvador. Mais novo, melhor localizado. Um recomeço pra gente. Pro nosso casamento. E se a gente não vender? Voz trêmula. Daniela, eles vão tomar tudo da gente. Vão bloquear nossas contas. Vão sujar nosso nome na praça. A gente não vai conseguir nem alugar um apartamento. Você quer isso? Quer a gente na rua? Não, eu disse, baixinho, quase chorando, quase. Então você assina a procuração comigo amanhã de manhã e a gente resolve isso de uma vez, sem dor de cabeça, rápido. Tá bom, eu disse, depois de uma pausa longa. Eu assino. Ele sorriu. Aquele sorriso largo de vitória. Aquele sorriso de quem acabou de enganar a esposa idiota mais uma vez. Aquele sorriso que eu queria arrancar do rosto dele. E eu sorri de volta. Porque ele não sabia que enquanto ele dormisse naquela noite, drogado, dopado, inconsciente, eu sairia de casa com 2 malas, iria para a casa da minha mãe em Vitória da Conquista. E na manhã seguinte, quando ele acordasse com a boca seca e a cabeça pesada, encontraria guardas municipais na porta, uma medida protetiva em seu nome e 3 processos em andamento. Mas isso seria amanhã. Hoje, eu ainda era a esposa submissa. A mulher que acreditava em tudo. A idiota que ele achava que eu era.
Hoje eu ainda era a atriz principal do meu próprio filme, e a atuação estava impecável. Chegamos em casa às 11 da manhã. Rodrigo foi direto tomar banho. Eu esperei ele fechar a porta do banheiro, peguei meu celular com mãos trêmulas e liguei para minha melhor amiga, Patrícia. Patrícia Santos, minha amiga desde a faculdade, cabelo cacheado, riso alto, coração gigante. Pat, eu preciso da sua ajuda. Hoje. Agora. É urgente. Ela ouviu tudo em 15 minutos. Cada palavra, cada detalhe sórdido, cada traição, cada plano. Filho da mãe, ela sussurrou, voz cheia de raiva contida. Esse desgraçado, esse maldito. Daniela, eu vou matar ele. Não, eu preciso que você me ajude de outra forma. Como? Você pode vir me buscar às 2 da manhã? Eu vou aí agora. Não, Pat, eu preciso que ele ache que tá tudo normal. Tudo absolutamente normal. 2 da manhã. Você estaciona na esquina, farol apagado. Eu levo 2 malas e saio. E se ele acordar? Ele não vai acordar. Eu vou colocar 3 comprimidos de Rivotril na cerveja dele no jantar. Daniela. Pat, eu preciso disso. Eu preciso sair dessa casa essa noite. Amanhã de manhã começa a guerra. Mas hoje eu preciso de paz e de você. Eu vou estar lá. 2 da manhã. Pode contar comigo. E foi exatamente o que eu fiz. No jantar, preparei o prato preferido dele. Lasanha de frango com molho branco, aquela receita que levava 2 horas para fazer. Coloquei amor em cada camada. Amor e Rivotril. Servi com uma cerveja Heineken bem gelada. A preferida dele, já com os 3 comprimidos dissolvidos. Ele comeu, bebeu, elogiou. Amor, essa lasanha tá perfeita. Você cozinha tão bem. Eu tenho sorte de ter você. Eu sorri. Obrigada, amor. Ele falou sobre como ia ser bom resolver essas dívidas, sobre os planos para o apartamento novo, sobre como a vida ia melhorar. Eu assentia, sorria, concordava. Às 9 da noite, ele já estava roncando no sofá, boca aberta, controle remoto caído no chão. Às 10, eu o acordei gentilmente e pedi para ele ir para a cama. Amor, eu tô morto de cansaço. Foi um dia pesado. Vou dormir já. Vai, meu bem, descansa. Amanhã a gente resolve tudo. Ele subiu cambaleando, caiu na cama e apagou. Eu esperei 15 minutos. Quando os roncos ficaram regulares, profundos, eu comecei. Às 10h30, eu comecei a fazer as malas. 2 malas médias. Roupas essenciais, não todas, só o necessário. Não podia parecer que eu estava fugindo. Documentos, todos os documentos importantes, certidão de nascimento, RG, CPF, carteira de trabalho, diploma, título de propriedade da casa, extratos bancários, prints, pendrive com as gravações, joias que minha mãe tinha me dado, brincos de ouro, colar de pérolas, anel de formatura, fotos de família que eu não podia deixar para trás. O álbum de casamento. Não por nostalgia, mas porque tinha fotos da minha família que eu amava. 2 malas médias. Tudo que realmente importava cabia ali. Engraçado como 15 anos de vida cabem em 2 malas quando você finalmente entende o que realmente tem valor. Às 2 da manhã, eu dei uma última olhada no apartamento que tinha sido minha casa por 15 anos. Cada cômodo tinha uma memória. A cozinha, onde eu tinha preparado milhares de refeições que ele mal agradecia. A sala onde eu tinha assistido 1000 filmes sozinha enquanto ele saía com os amigos. O quarto onde eu tinha chorado tantas noites, silenciosamente, para ele não ouvir. E então olhei para Rodrigo, dormindo pesadamente na cama, boca aberta, travesseiro com marca de baba, roncando alto, e senti. Nada, absolutamente nada, nem raiva, nem amor, nem pena, nada, vazio completo, e foi libertador. Adeus, eu sussurrei, ainda parada na porta do quarto. Espero nunca mais te ver na vida, que você tenha exatamente a vida que merece. Saí pela porta da frente, tranquei tudo com cuidado, deixei as chaves na caixinha de correio. Ele ia precisar delas, mas não ia me procurar para pegar. Desci as escadas de concreto em silêncio, sandálias na mão para não fazer barulho. Patrícia estava esperando na esquina.
Carro preto, motor ligado, farol apagado como eu tinha pedido. Quando me viu, ela desceu e me abraçou forte. Você conseguiu. Consegui. Joguei as malas no banco de trás. Entrei no banco da frente e disse: Vamos. Vitória da Conquista? Vitória da Conquista. Pra casa da minha mãe, pra casa do meu pai, pra minha casa. 6 horas de viagem pela BR-116, eu dormi pela primeira vez em meses um sono sem pesadelos, sem sobressaltos, sem medo. Patrícia dirigiu a noite toda. Parou uma vez para abastecer e tomar café. Quando acordei, o sol estava nascendo sobre o sertão baiano, e eu estava a 20 minutos de casa. Na manhã seguinte, acordei na cama da minha infância, no quarto que meu pai tinha pintado de amarelo quando eu tinha 12 anos. Minha mãe preparou café. Pão francês, manteiga, queijo coalho, café passado na hora. Ela sentou na minha frente. Segurou minhas mãos com aquelas mãos de 68 anos, cheias de história e sabedoria, e disse: Você fez a coisa certa, minha filha. A única coisa possível. Eu sei, mãe, mas dói. Vai doer ainda. Vai doer muito, mas vai passar. Tudo passa, e você vai ficar mais forte. Eu espero. Eu sei. Sua avó sempre dizia: tempestade não dura para sempre. E você, minha filha, é mais forte que qualquer tempestade. Às 8h30 da manhã, estava no escritório do Dr. Henrique. Ele tinha preparado tudo durante a noite. 3 processos grossos, cada um com pelo menos 50 páginas. Um de apropriação indébita pelos R$ 48 mil. Um de estelionato e tentativa de fraude pela venda não autorizada da casa. E um de divórcio litigioso com pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil. Assinei tudo sem hesitar. Minha assinatura nunca foi tão firme. Quanto tempo até ele ser notificado? Os oficiais de justiça já estão a caminho do endereço dele em Salvador, em cerca de 2 horas no máximo. Eu sorri. Pela primeira vez em meses, um sorriso genuíno. Perfeito. Absolutamente perfeito. Rodrigo foi notificado às 11 horas da manhã. Eu sei exatamente porque ele me ligou 17 vezes seguidas. Eu não atendi nenhuma. Deixei o telefone vibrando na mesa enquanto tomava chá de camomila com minha mãe. Na 18ª ligação, atendi. Coloquei no viva-voz para minha mãe ouvir. Daniela, que porra é essa? A polícia tá aqui na porta. Tem oficial de justiça, tem processo, que caralho tá acontecendo? É exatamente o que você tá lendo aí, Rodrigo. 3 processos. Apropriação indébita, estelionato, divórcio. Você tá louca? Você enlouqueceu? Apropriação indébita? Estelionato? Eu sou seu marido. Você é um ladrão. Você roubou R$ 48 mil de uma conta conjunta. Você planejou vender minha casa sem meu consentimento, falsificar minha assinatura e fugir com sua amante para Aracaju. Você admitiu tudo isso numa conversa que eu gravei. Cada palavra. Sua e do Marcelo. Silêncio do outro lado. Um silêncio tão profundo que eu ouvi o coração dele batendo pelo telefone. Depois, você? Você gravou? A voz dele quebrou. Gravei. Cada palavra. Cada plano, cada detalhe. E já entreguei cópia para meu advogado, para a polícia. E tenho outra cópia guardada em lugar seguro. Ah, e também tenho as fotos que um detetive particular tirou de você entrando e saindo do apartamento da Jéssica, 3 vezes por semana. Quer ver? Daniela, você não pode fazer isso comigo. Agora ele estava gritando. Eu posso, e fiz. Ah, e mais uma coisa. A casa da herança está bloqueada. Você não pode vender. Você tentou fraudar a procuração. Crime. O comprador que transferiu R$ 50 mil para o Marcelo já foi notificado do golpe. Ele vai processar vocês dois. Você e seu amigo contador vão responder por estelionato. Pode chamar um advogado. Um bom. Vai precisar. Ele começou a gritar, a ameaçar, a xingar, a chorar. Tudo ao mesmo tempo. Daniela, pelo amor de Deus, a gente pode conversar. A gente sempre conversou. Por favor. Eu posso explicar tudo. Não temos nada para conversar. Não mais. Ah, e outra coisa importante. Medida protetiva de urgência foi deferida pelo juiz há 1 hora.
Você não pode chegar perto de mim. 300 metros de distância mínima. Se chegar, se me ligar, se mandar mensagem, você vai preso na hora. Entendeu? Tchau, Rodrigo. Tenha uma ótima vida. Você merece tudo que vai receber. Desliguei. Bloqueei o número. E então, finalmente, eu chorei. Chorei muito. Sentada na cozinha da casa do meu pai, minha mãe segurando minha cabeça contra o peito dela, eu chorei. Não por ele, não pelo casamento, mas por mim, pelos 15 anos perdidos, pelas humilhações engolidas em silêncio, pelo amor desperdiçado em quem não merecia, pelas versões de mim que eu tive que matar para sobreviver. Chorei até não ter mais lágrimas. E então, lavei o rosto com água fria, olhei no espelho e vi uma mulher diferente, mais velha, mais cansada, mas mais forte, infinitamente mais forte. E disse para meu reflexo: agora começa a reconstrução. Os 3 meses seguintes foram uma montanha-russa jurídica intensa. Rodrigo tentou de tudo. Contratou um advogado barato, mas advogado, pago com dinheiro que ele pegou emprestado da mãe dele, Dona Marlene, uma senhora de 70 anos que, coitada, vendeu as joias que o marido tinha dado para ela para pagar a defesa do filho. Ela realmente acreditou nas mentiras dele. Ele alegou que o dinheiro da conta conjunta era dele por direito, que a gravação era ilegal porque eu não tinha avisado que estava gravando, que eu tinha armado tudo, que eu era uma mulher vingativa e manipuladora. O juiz, um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, expressão séria, não acreditou em nenhuma palavra. A gravação foi feita em legítima defesa de direito próprio. Dr. Henrique argumentou na audiência, voz firme e clara. A autora estava sendo vítima de um crime em andamento. Ela tinha não apenas o direito, mas o dever de se proteger. O juiz concordou com a cabeça. Procedente. A gravação é aceita como prova. Os R$ 48.000 foram bloqueados na conta de Rodrigo, ou melhor, o que sobrou deles. Ele tinha gastado 22.000 em presentes para Jéssica, joias, roupas, uma viagem para Porto de Galinhas, férias, jantares caros em restaurantes que ele nunca me levou. Restavam 26.000 e alguns trocados. Ainda assim, o juiz determinou que ele devolvesse os 48.000 inteiros, com juros de 1% ao mês e correção monetária, num prazo de 6 meses. De onde eu vou tirar esse dinheiro, Excelência? Ele chorou na audiência, realmente chorou na frente de todo mundo. Deveria ter pensado nisso antes de roubar sua esposa, Sr. Rodrigo. O juiz respondeu, seco, sem olhar para ele. Marcelo, o contador, o melhor amigo, se viu em maus lençóis. Muito maus. O comprador da casa, um empresário de São Paulo chamado Roberto Fonseca, dono de uma rede de farmácias, ficou absolutamente furioso ao descobrir que tinha sido enganado, que tinha transferido R$ 50.000 para a conta de um golpista. Eu quero meu dinheiro de volta. Imediatamente! E quero esses 2 na cadeia! Roberto contratou advogados caros, advogados de escritório grande, e processou Marcelo e Rodrigo solidariamente. Marcelo não tinha como devolver os 50.000. Tinha gastado 30.000 em reformas no próprio apartamento. Cozinha nova, banheiro novo, piso de porcelanato, achando que o golpe ia dar certo, que ia ficar rico. Roberto conseguiu na justiça o bloqueio e posterior leilão do apartamento de Marcelo para pagar a dívida. Marcelo perdeu tudo e ainda respondeu processo criminal por estelionato. Pena prevista: 2 a 5 anos de reclusão. A amizade de 20 anos entre Rodrigo e Marcelo terminou numa troca de acusações patéticas em tribunal. Foi ideia dele! Marcelo gritou, apontando para Rodrigo. Ele me procurou, ele planejou tudo. Foi você quem sugeriu falsificar a assinatura. Você que conhecia o tabelião, você que fez tudo. Rodrigo gritou de volta, vermelho de raiva. Eu assisti à audiência de longe, sentada na última fila do tribunal, braços cruzados, sem dizer absolutamente nada. Apenas observando 2 ratos traírem um ao outro num barco afundando. Foi quase poético. Jéssica, a amante loira, desapareceu assim que o escândalo estourou nas redes sociais. Sim, porque alguém,
Não fui eu, juro, mas também não investiguei quem foi. Postou a história toda num grupo de fofoca de Salvador. Em 2 dias, estava em todo lugar. Jéssica bloqueou Rodrigo em tudo. WhatsApp, Instagram, Facebook, telefone, deletou todas as redes sociais, mudou de número. Ele tentou procurá-la desesperadamente. Foi até a loja de roupas onde ela trabalhava no shopping. Ela pediu demissão há 2 semanas, a gerente disse. Não sabemos para onde foi, não deixou contato. Rodrigo ficou completamente sozinho, sem a amante que ele achava que amava, sem o melhor amigo de 20 anos, sem o dinheiro que tinha roubado, sem a casa que planejou vender, sem mim, completamente, absolutamente sozinho. E foi lindo de ver. E então veio o golpe final, a cereja do bolo, o grande finale. Em junho de 2024, exatamente 3 meses após o início dos processos, o divórcio foi decretado. Litigioso. Sem divisão de bens, porque ele não tinha absolutamente nada para dividir, e a casa era legalmente, indiscutivelmente, só minha. O juiz ainda determinou que Rodrigo me pagasse indenização por danos morais, no valor de R$30 mil, parcelados em 60 vezes de R$500. Esse valor é baseado na humilhação sofrida, na traição comprovada por provas irrefutáveis e no sofrimento psicológico profundo documentado detalhadamente pela psicóloga da autora. O juiz leu a sentença com voz grave. Rodrigo estava sentado do outro lado do tribunal, cabeça baixa, mãos tremendo visivelmente sobre a mesa. Advogado ao lado, parecendo querer estar em qualquer outro lugar. Quando o juiz bateu o martelo, aquele som seco, definitivo, final, ele olhou para mim. Pela primeira vez em 15 anos, vi medo real nos olhos dele. Não raiva, não arrogância, medo puro, genuíno, profundo. Porque ele finalmente entendeu. Finalmente caiu a ficha. Ele tinha perdido absolutamente tudo. E eu tinha vencido. Completamente. Mas a vingança ainda não estava completa. Havia uma última coisa que eu precisava fazer. Uma última humilhação pública que ele merecia. Uma última lição que precisava ser ensinada. Em agosto, 2 meses após o divórcio ser decretado, Rodrigo conseguiu meu novo número. Provavelmente através da mãe dele, que tinha mantido contato esporádico com minha mãe, mandando mensagens pelo WhatsApp perguntando como eu estava. Daniela, ele disse quando ligou, a voz quebrada e irreconhecível. Eu preciso falar com você, pessoalmente. Por favor. Rodrigo, você tem medida protetiva. Não pode falar comigo. Isso é violação. Você quer ir preso? Por favor, só uma vez, só dessa vez, eu imploro, eu realmente imploro, preciso te ver. Algo na voz dele, desespero absoluto, puro, cru, me fez aceitar. Não por pena, mas por curiosidade mórbida. Eu queria ver com meus próprios olhos o que eu tinha feito. Tá bom. Na Praça Central de Vitória da Conquista. 12h. Lugar público, cheio de gente. E eu levo uma amiga comigo como testemunha. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Muito obrigado por aceitar. Cheguei à praça com Patrícia, 12h de uma quarta-feira ensolarada. A praça estava cheia. Crianças brincando, idosos sentados nos bancos, vendedores ambulantes. Rodrigo já estava lá, sentado sozinho num banco embaixo de uma árvore de flamboyant. Quando me viu, levantou rapidamente. Ele tinha emagrecido pelo menos 15 quilos. Os cabelos estavam desgrenhados, grisalhos demais para a idade, a barba por fazer há dias, a roupa amarrotada, uma camisa polo desbotada e uma calça jeans velha. Parecia ter envelhecido 20 anos em 3 meses. Daniela, ele disse, voz tremendo visivelmente. Obrigado por vir. Muito obrigado mesmo. Eu não esperava que você aceitasse. Fala logo o que você quer. Eu tenho coisas importantes para fazer. Ele respirou fundo, as mãos tremendo. Eu errei. Errei muito. Errei absurdamente. Eu fui um idiota completo, um imbecil, um monstro. Eu te tratei mal durante anos, te roubei, te traí, te humilhei. Eu não tenho desculpa nenhuma, nenhuma. Realmente não tem, mas eu tô pedindo. Eu tô implorando de joelhos se for preciso. Me perdoa.
Me dá uma única chance de consertar tudo. A gente pode recomeçar do zero. Eu vou mudar. Eu juro por Deus que eu vou mudar. Eu vou ser o homem que você sempre mereceu. Eu olhei para ele. Realmente olhei com atenção. E vi um homem completamente destruído. Um homem que tinha perdido literalmente tudo porque achou que era mais esperto que todo mundo. Um homem que tinha apostado alto na minha fraqueza, na minha submissão, na minha passividade e perdeu tudo. Rodrigo, eu disse calmamente, voz firme. Você quer saber a verdade? Eu te perdoo. Ele ergueu os olhos rapidamente, esperançoso, quase sorrindo. Eu te perdoo porque guardar raiva, guardar rancor, guardar ódio é pesado demais. É um peso que eu não quero carregar nunca mais. E eu não quero carregar você comigo pelo resto da vida. Então sim, eu perdoo. Mas perdoar não significa voltar. Não significa esquecer. Não significa fingir que nada aconteceu. E definitivamente não significa dar uma segunda chance para quem destruiu a primeira com tanta crueldade. Perdoar significa que eu estou em paz com o que aconteceu. Significa que eu aceitei que você é quem você é. E significa que eu estou seguindo em frente, sem você, sem olhar para trás, sem arrependimento nenhum. Ele começou a chorar abertamente. Ali, no meio da praça, na frente de dezenas de pessoas que pararam para observar, na frente de todo mundo. Lágrimas escorrendo pelo rosto, soluços saindo do peito. Por favor, Daniela, eu não tenho mais ninguém, ninguém mesmo. Eu perdi absolutamente tudo. A Jéssica me abandonou, me bloqueou em tudo, desapareceu. O Marcelo me odeia, me culpa por tudo, ameaçou me matar. Minha mãe tá doente, com depressão profunda por causa do estresse que eu causei, vendeu as joias dela para me ajudar. Eu tô morando num quarto alugado minúsculo, dividindo banheiro com outras 5 pessoas, ganhando salário mínimo. Eu não tenho mais nada. Nada. E eu tive 15 anos com você, Rodrigo. 15 longos anos sem ter nada também. Sem respeito, sem amor verdadeiro, sem dignidade, sem valor. A diferença é que agora você finalmente sente na própria pele exatamente o que eu senti durante todo esse tempo. E sabe o que é mais engraçado? O que é verdadeiramente irônico? Eu me inclinei um pouco, bem perto do rosto dele, olhando fundo nos olhos vermelhos dele. Você merece cada segundo disso, cada lágrima, cada noite sem dormir, cada humilhação. Você plantou isso tudo. Agora colhe. Levantei, ajeitei minha bolsa no ombro e comecei a caminhar. Patrícia ao meu lado, segurando meu braço com força, orgulhosa. Daniela. Ele gritou atrás de mim, voz desesperada. Eu não me virei, não diminui o passo. Daniela, por favor, eu te amo, eu sempre te amei. Mentira. Eu continuei andando, cabeça erguida, costas retas. E dessa vez, quando as lágrimas vieram, e elas vieram, escorrendo silenciosamente. Não foram de tristeza. Não foram de dor. Foram de liberdade absoluta. Liberdade real. Conquistada. Merecida. 1 ano se passou desde aquele dia inesquecível na praça. Hoje é outubro de 2025. Eu tenho 43 anos. Moro em Vitória da Conquista, na casa que meu pai me deixou de herança. A casa que quase me roubaram, mas que permanece minha, completamente minha. Reformei tudo nos últimos meses. Pintei as paredes de branco e bege claro. Troquei todos os móveis velhos. Comprei uma mesa de jantar nova de madeira de demolição. Plantei um jardim no quintal com rosas, jasmim e hortelã. Coloquei uma rede na varanda. Todas as manhãs, sem exceção, acordo às 6 horas. Faço meu café passado na hora, coloco numa caneca de cerâmica azul, sento na varanda e assisto o sol nascer sobre as montanhas do sertão baiano. E agradeço por estar viva, por estar livre, por estar inteira novamente. Trabalho como pedagoga numa escola particular da cidade. Ganho agora R$ 4.200. Consegui uma promoção significativa no ano passado, quando implementei um novo programa de leitura que aumentou as notas dos alunos. Aos sábados pela manhã, dou aulas de reforço escolar gratuito para crianças carentes do bairro na sala da minha casa.
É meu jeito de retribuir as bênçãos imensas que recebi, de devolver ao universo um pouco do que ganhei. Perdi 23 quilos nos últimos meses, não por dieta restritiva ou academia puxada, mas porque finalmente consegui voltar a comer, sem a angústia constante apertando meu estômago, sem o nó na garganta que me acompanhou por anos. Deixei o cabelo crescer até os ombros. Voltei a usar batom vermelho que eu adorava aos 20 anos. Comprei roupas coloridas que me fazem sentir bonita, viva, presente. Não para impressionar ninguém. Não para conquistar ninguém. Para mim mesma. Só para mim. Minha mãe, Dona Célia, mora comigo permanentemente agora. Ela se recuperou completamente do AVC, surpreendendo todos os médicos. Faz fisioterapia 2 vezes por semana, caminha todas as manhãs na praça e voltou a cozinhar. O que é absolutamente maravilhoso, porque eu sentia uma saudade imensa da comida dela, do tempero especial dela, do amor que ela coloca em cada prato. Toda quinta-feira, sem falta, a gente faz bolo de fubá ou bolo de cenoura juntas e assiste novela das 9. É simples, é tranquilo, é incrivelmente feliz. Patrícia continua sendo minha melhor amiga, minha irmã de coração. Ela vem me visitar pelo menos uma vez por mês, sempre trazendo fofocas engraçadas de Salvador, vinho, chocolate e lembrando com carinho daquele dia em que me buscou às 2 da manhã. Melhor decisão da sua vida inteira, ela sempre diz, erguendo a taça. Melhor decisão da minha vida. Eu concordo, batendo minha taça na dela. Conheci um homem há 3 meses. Antônio Cardoso, 52 anos, viúvo há 5, dono de uma livraria charmosa no centro histórico da cidade. A gente se conheceu porque eu ia lá toda semana comprar livros. Eu tinha voltado a ler, algo que tinha abandonado completamente durante o casamento. Ele começou a separar títulos que achava que eu ia gostar, deixava numa pilhinha com meu nome. Um dia, me convidou para um café na padaria do lado. Eu hesitei, mas aceitei. Foi gostoso. Leve, sem pressão. A gente se vê uma vez por semana para conversar, tomar café, trocar livros. Não sei se vai dar em alguma coisa romântica. E tá absolutamente tudo bem se não der. Porque eu aprendi a lição mais importante da minha vida. Eu não preciso de um homem para ser completa, para ser feliz, para ser inteira. Eu sou completa sozinha. Eu sou suficiente sozinha. Mas se alguém quiser somar à minha vida, somar de verdade, com respeito, com amor, com reciprocidade, que seja alguém que realmente mereça estar ao meu lado. Rodrigo? Bem, sobre Rodrigo. Ele tentou recorrer de absolutamente todas as sentenças, perdeu todas, todas mesmo. Teve que vender o carro que tanto amava, um Honda Civic 2017, para pagar parte dos 26 mil que devia, mais os honorários do advogado. Trabalha hoje como vendedor numa loja de materiais de construção em Feira de Santana, ganhando um salário mínimo e meio, morando num quarto de pensão que custa R$ 500 por mês. A mãe dele, Dona Marlene, teve que vender a casa própria onde tinha vivido por 40 anos para ajudar a pagar as dívidas astronômicas que ele acumulou. Ela me ligou uma vez, 6 meses atrás, chorando compulsivamente no telefone, pedindo para eu ter piedade, ter compaixão do meu filho. Eu disse com toda a calma do mundo: Dona Marlene, com todo o respeito que a senhora merece, seu filho é um homem adulto de 46 anos. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele planejou, executou, mentiu. E ele tem que arcar completamente com as consequências dos próprios atos. Não sou eu quem colocou ele nessa situação. Foi ele mesmo. Ela desligou na minha cara, xingando. Nunca mais ligou. Nunca mais tentou contato. Jéssica. Descobri através de uma conhecida em comum no Instagram. Eu não procurei. A informação chegou até mim. Casou-se com outro homem apenas 6 meses depois de abandonar Rodrigo. Um advogado criminalista de Aracaju, bem-sucedido, 40 anos, BMW, casa na praia. Postam fotos incrivelmente felizes todos os dias, viagens internacionais, restaurantes caros, festas, iates. Às vezes eu vejo essas fotos quando aparecem no feed e penso, ela não aprendeu absolutamente nada.
Vai acontecer tudo de novo com ela. Mas não é problema meu. Não é minha responsabilidade. Cada um colhe o que planta. Marcelo perdeu literalmente tudo. O apartamento foi a leilão e vendido por menos da metade do valor de mercado. O registro no CRC, Conselho Regional de Contabilidade, foi cassado após investigação de conduta. Todos os clientes o abandonaram quando o escândalo se tornou público. Responde processo criminal que provavelmente vai resultar em pena de reclusão de 2 a 4 anos em regime semiaberto. Rodrigo e Marcelo não se falam mais. Dizem, ouvi de terceiros, que Marcelo o culpa por absolutamente tudo, que ameaçou processar Rodrigo por danos morais. E talvez esteja certo em culpar. Mas ambos eram adultos conscientes. Ambos escolheram deliberadamente o caminho da desonestidade, da ganância, da crueldade. Ambos pagaram, e continuam pagando, o preço justo. Tem dias difíceis ainda. Tem dias que ainda dói um pouco no peito. Tem manhãs que eu acordo e me pergunto se eu poderia ter feito algo diferente anos atrás. Se eu poderia ter salvado o casamento de alguma forma. Se os sinais estavam lá desde o início e eu simplesmente ignorei por medo de ficar sozinha. Mas aí eu paro, respiro fundo e lembro de uma coisa fundamental. Eu não tinha que salvar nada. Eu não era a bombeira do relacionamento. Eu não era responsável por consertar o que ele quebrou intencionalmente. Eu era a vítima. E vítimas não têm absolutamente nenhuma obrigação de salvar seus algozes, de perdoar de verdade, de dar segundas chances. Aprendi, com muita dor, mas com muita clareza, que perdoar não significa necessariamente reconciliar, que gentileza não é fraqueza, que educação não é passividade, que eu mereço, sempre mereci, respeito genuíno, amor verdadeiro e recíproco, dignidade absoluta em todas as relações. E se alguém não me dá isso, se alguém me diminui, me humilha, me trata como menos, eu não preciso ficar, eu não devo ficar. Tenho o direito sagrado de ir embora. Aprendi que recomeçar dói profundamente no início. Dói muito, arde, queima, mas não recomeçar, permanecer numa situação destrutiva, dói infinitamente mais. É uma dor lenta, constante, que mata aos poucos a alma. Se você chegou até aqui nessa história longa, se essa narrativa tocou seu coração de alguma forma, se você se identificou em algum momento dessa jornada difícil, mas libertadora, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo, qual parte mais tocou você, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha, colega que precisa urgentemente ouvir essa mensagem vital. Que dignidade não se negocia nunca, que amor próprio vem sempre em primeiro lugar, que respeito é inegociável e que nunca, nunca é tarde para recomeçar, para se libertar, para renascer. Deixa seu like se essa história te inspirou de alguma forma. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder as próximas histórias reais de superação, de vingança justa, de recomeço. Porque aqui nesse canal a gente não conta histórias vazias, histórias inventadas só para entretenimento superficial. A gente conta histórias reais, histórias que transformam vidas, que curam feridas antigas, que dão força, que lembram você de quem você realmente é no fundo da alma. Uma mulher forte, capaz, resiliente e absolutamente merecedora de todo o amor, de todo o respeito, de toda a felicidade do mundo. Um abraço apertado no seu coração, especialmente se você está passando por uma situação difícil agora. E lembre-se sempre, todos os dias ao acordar. Você é muito mais forte do que imagina. Você é muito mais corajosa do que pensa. E você merece muito mais do que está aceitando. Até a próxima história. E que Deus abençoe você com força, coragem e discernimento para tomar as melhores decisões para a sua vida.